produtos, certo? Até o final da aula, eu quero que vocês entendam como é que é um produto vetorial, aliás, produto escalar, desculpa, produtos intervetores, operação de produto escalar e as características deles, as propriedades e algumas consequências do produto escalar, ok? E vai nos possibilitar calcular ângulo entre vetores, projeções de vetores um sobre o outro, na direção do outro. Vamos ver se a gente chega até o final da aula com todo esse conteúdo. Eu posso apagar essa parte? Ainda estou copiando. Sem problema. Então, vocês lembram que eu falei sobre operações com vetores, que a gente tem a soma, tem a subtração, né? Tem uma representação gráfica dela. Quando a gente faz ela em termos de componentes do espaço euclidiano, né, da notação algébrica, a gente faz soma entre vetores, é só somar as componentes, né? As componentes x com x, y com y e com z. Subtração, a mesma coisa. Então fica bem simples fazer operações de soma e subtração. Quando a gente multiplica por um escalar, a gente multiplica cada uma das componentes do vetor pelo escalar em questão, certo? Aí se o escalar é positivo, ele vai estender ou comprimir o vetor. Se ele é negativo, além de estender ou comprimir, ele muda o sentido do vetor. Mas eles vão ficar sempre paralelos, tá? Não vai encontrar um vetor que não seja paralelo ao vetor em questão, multiplicando por escalar, certo? Agora, essa operação que a gente entra agora é produto escalar entre dois vetores. Então, antes a gente tinha um escalar com vetor, certo? Tinha soma de vetores. Agora é produto entre vetores. E existem dois tipos, vocês já devem saber disso. O produto escalar e o produto vetorial. Cada um deles vai ter uma consequência diferente, muito diferente. É uma operação bem diferente uma da outra, tá? E por isso que eu estou destacando isso com ênfase, porque é importantíssimo a gente não misturar as notações, ok? Se vocês querem ser claros na hora de desenvolver uma conta com rigor matemático, a gente tem que ser claro na notação também. Então, toda vez que a gente for fazer um produto escalar entre dois vetores, um vetor v e um vetor u, né? Dado dois vetores assim, tá? Se a gente for fazer a operação de produto escalar, a gente coloca os dois vetores assim. Se é soma, a gente faz essa cruzinha. Se é subtração, é só o tracinho, certo? Se é produto, a gente pode usar tanto o ponto quanto o x, tá? Mas vocês nunca vão usar o x se a operação for de produto escalar. É sempre o ponto. Se vocês usarem o x e desenvolverem a conta como uma operação de produto escalar, é errado, ok? A operação de produto vetorial, a gente usa o x, a gente vai fazer isso aqui. Tá? Esse daqui é produto vetorial. Tá? E é diferente. Bem diferente. Inclusive, a consequência de um produto escalar depois que a gente faz toda a conta, né, a gente fica no final com um número. Um único número, ok? A operação nos resulta num número. É por isso que a gente chama de produto escalar. Ela resulta num escalar. Certo? A operação de produto vetorial, por outro lado, a gente vai fazer toda a operação e ela vai nos resultar em um outro vetor. Entenderam a ideia? Produto escalar resulta num escalar. Produto vetorial resulta num vetor. Por enquanto, isso daqui fica para depois. Não sei se vai dar tempo de a gente entrar nessa aula, senão fica na próxima. Hoje a gente vai olhar para esse cara aqui, ó. Notação de produto escalar é um ponto. Também pode ser escrito assim, ó. Mas é na álgebra linear nos livros de álgebra linear dificilmente vocês vão ver
essa anotação aqui. Essa aqui é uma anotação muito, muito típica quando a gente está olhando vetores como um espaço vetorial. E aí, mais para o final da disciplina, a gente vai ver o conceito de espaços vetoriais, que é um conceito mais genérico do que as operações que a gente faz no espaço euclidiano, tá? Espaços vetoriais são coisas bem mais genéricas, mais amplas, assim. E a gente usa muito isso daqui, a gente chama isso aqui de produto interno, mas a operação é a mesma. A gente chama de produto interno ou produto escalar, a operação é a mesma, essa notação é mais para espaços vetoriais. A gente usa muito isso daqui em mecânica quântica, né? Faz uma operação, mas aí tem as suas definições. A gente vai usar isso aqui, ok? E qual é a operação? Toda vez que a gente vê um V pontinho U, o que a gente vai fazer é componente a componente, certo? Pega a componente X, então a gente tem o vetor, deixa eu definir quem é o V e o U. O V é o Vx, Vy, Vz. E o U é o Ux, o Y e o Z, componente a componente. Então, o produto escalar entre V e U, ele vai ser Vx vezes o X, ou seja, as componentes desse vetor, certo? A gente vai somar com Vy vezes o Y, depois a gente vai somar com Vz vezes o Z. Simples assim. Tá? Por que que é assim? Gente, isso é uma ferramenta para resolução, né, aplicada em, por exemplo, vários problemas físicos. Eles aparecem bastante. Tá? Vetorial também. Mas a gente vai aprender a operação. Mas daí depois, com o tempo, vocês vão vendo várias aplicações deles. Na física fundamental, você já vê várias aplicações do produto vetorial. O que isso significa? Vamos ver um exemplo bem simples. Vamos pegar dois vetores. Vamos pegar o U igual a 3i menos 5j mais 8k. E depois o V. Né? Vocês veem que agora eu estou usando a outra anotação, mas é exatamente a mesma coisa. É o 4i menos 2j menos k. E aí eu vou perguntar para vocês, qual é o produto vetorial entre esses dois vetores? A gente vai fazer o produto vetorial assim, escalar, né? Eu estou misturando. Produto escalar entre os dois. Produto escalar, então eu vou colocar o pontinho aqui no meio, né, para deixar claro qual a operação que eu estou fazendo. E eu vou pegar a componente x do U, que é 3. Certo? Vou multiplicar pela componente x do V, que é 4. Aí eu vou somar com a componente x, que é menos 5. Vou até colocar entre parênteses aqui para a gente não misturar os sinais. Vezes menos 2. Certo? Depois a gente tem 8 vezes menos 4. Toda vez que eu vou multiplicar por um número negativo, eu coloco ele entre parênteses aqui para demonstrar que o que eu estou usando aqui é a operação menos 5 vezes menos 2, ok? Porque senão, olha só que estranho que fica assim, ó. Não sei nem que operação fazer. Às vezes tem isso nas provas, tá? Ó, que operação que a gente faz aqui? Fica estranho, né? Tá? Então, ó, número negativo entre parênteses aqui. Podia só deixar encostado um com o outro ou pôr um pontinho. Tá? Então, eu destaco bastante a anotação. Então aqui, o que a gente faz primeiro é os produtos, né? Lembra das ordens das operações? Primeiro a gente faz o produto, depois a gente faz a soma.
Então a gente tem 3 termos, esse primeiro termo aqui, 3 vezes 4. Aí aqui, menos 5 vezes menos 2. 8 vezes menos 4. Errei. Isso, né? Produtos... Eu fiz... Ah, tá. É que eu copiei errado aqui no livro, aqui ele dava 1. Eu vou fazer com 1 aqui, tá? Menos 1. Daí eu tenho igual do livro. Senão aqui a gente teria 0, né? E eu quero deixar o caso do produto escalar 0 para um outro exemplo, porque ele tem uma característica específica com um ângulo entre vetores. Ok? Então aqui, menos 8. Beleza? Então, a gente tem 22 menos 8. Fica? Não. 14. Eu tô meio doente hoje, né? Tô meio devagar nas contas. Certo? Então significa que o escalar V é igual a 14. É um número. Viu o que eu falei? É um escalar. Ok? Vocês podem, se por acaso vocês fizerem a operação e aqui no final vocês chegarem num vetor ou colocarem, aparecer um I, um J, um K aqui, pô, errei. Errei, alguma coisa errada não está certa, né? Então, tem que ser um número. Isso é importante. Ok? Depois a gente vai ver o produto vetorial. Se não for um vetor, alguma coisa está errada. Tá? Então a gente tem aqui, ó, essa é a definição. Tem uma aplicação a mais básica possível. A gente poderia fazer vários exemplos com parametrização, né? Eu poderia dar o valor do produto vetorial e parametrizar uma das componentes, vocês achar qual é a componente, qual é o parâmetro que faz aquele produto vetorial. Tem exemplos assim para vocês fazerem nos exercícios. Ok? Mas eu vou deixar para vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês pedem ajuda. Certo? Então, entendido a definição de produto escalar, tem uma outra coisa interessante aqui. Quando a gente faz o produto escalar de um vetor por ele mesmo, o que vai acontecer? Eu vou pegar o x ao quadrado mais o y ao quadrado mais o z ao quadrado. Certo? Os componentes são iguais. O que acontece? Vocês lembram que se eu pegar pegar com um vetor, tá? Ele aponta para um ponto aqui, certo? Esse aqui é o vetor U, aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é 0. Esse vetor U, a gente tem o módulo dele. O módulo de um vetor é o tamanho dele, certo? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, vou desenhar ele aqui mais ou menos. Errei. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aqui para vocês. Aqui eu tenho o x, aqui eu tenho o y e aqui eu tenho o z, que são as componentes x, y e z do vetor, certo? Agora, vamos ver qual é esse tamanho aqui, ó. Vocês percebem que aqui a gente tem um triângulo retângulo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso ver que esse tamanho aqui, que eu vou chamar de... sei lá, eu vou chamar de... podia ser um número qualquer. Vou chamar de uma letra qualquer. Vou chamar de alfa, né? Que é a letra grega que a gente usa para ângulo. Eu vou chamar de K, que é a diagonal, tá? O K ao quadrado, ele é igual ao UX ao quadrado mais o Y ao quadrado. Vocês concordam? Pitágoras? Sim?
Aí depois, eu quero ver o tamanho do vetor aqui, ó, o módulo dele. Como é que é o módulo do vetor? A gente usa assim, né? O vetor entre duas barras. Certo? Se a gente olhar esse cara aqui, ó, tá vendo aqui, ó? A gente tem um triângulo retângulo, não tem? Porque aqui é um ângulo de 90 graus. Então, se aqui a gente tem um triângulo retângulo, o módulo do U aqui, ao quadrado, o módulo do U ao quadrado, ele é igual. Essa daqui é a componente UZ, ó, daqui aqui é a componente UZ, aqui é o K e aqui é o módulo do vetor. É difícil fazer isso daqui sem muito rabisco, desculpe. Tá? Mas se a gente olhar, ó, o módulo do U ao quadrado é esse cara ao quadrado mais esse ao quadrado, você concorda? É o Z ao quadrado mais o K ao quadrado. Mas o K é esse cara aqui. Estão acompanhando a ideia? Então o módulo do U ao quadrado, ele é o K ao quadrado, que é o X ao quadrado, mais o Y ao quadrado, mais o Z ao quadrado. Estão vendo que assim a gente define o módulo de um vetor? O módulo de um vetor ao quadrado é igual à soma do quadrado das suas componentes. Né? Ou, então, o módulo de um vetor é igual a raiz de ux ao quadrado mais o y ao quadrado mais o z ao quadrado. Vocês concordam com isso aqui? Vocês entenderam a ideia? Deu para entender a ideia? Para a gente saber o módulo de um vetor, a gente pega a componente x e leva ao quadrado. Pega a componente y ao quadrado, pega a componente c ao quadrado, depois tira a raiz, tem o tamanho do vetor. Isso aqui é Pitágoras. Aplicado em 3 dimensões. Certo? Também pode ser a distância entre a origem e o ponto. Né? É o módulo do vetor. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me parar. Eu posso repetir, não tem problema. Professor, você não botou em raiz ali? Sim. Ó, porque aqui a gente tem o Pitágoras é ao quadrado, né? Tá? Então, como ele é ao quadrado, ele vira raiz aqui no outro lado. Sim? Pode perguntar. O 2 que estava ali no módulo virou raiz ali. Isso. Ah, tá. Ó, eu tenho uma coisa ao quadrado e aqui eu tenho outra coisa ao quadrado. O z ao quadrado mais o z ao quadrado. Só que para eu posso tirar a raiz nos dois lados, né? Então, ó, eu tiro a raiz do lado esquerdo, eu tiro a raiz do lado direito. Só que esse cara aqui corta com esse aqui. Né? Deu para entender a ideia? Os outros não, porque os termos somados, a gente pode fazer um exemplo. Pode fazer um exemplo. Na verdade, é bom tu ter falado isso, porque muita gente comete esse erro. Né? Não, aqui não pode, não pode cortar. E eu vou mostrar para vocês. Vamos fazer um exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo oportuno. Que às vezes eu tô dando uma aula, explicando o conceito e às vezes surgem uns exemplos oportunos. O que acontece? Vamos ver o exemplo do vetor U. Tá? A gente vai fazer uma cortando e outra sem cortar. Vou mostrar que é diferente. Certo? Então vamos pegar um vetor U, que é 2, 5 e... Vamos pegar números menores, é mais fácil de levar ao quadrado e somar. 2, menos 1 e 2. É um vetor. Poderia ser qualquer vetor. Certo? Aí, a gente quer... Vocês aceitaram isso aqui. Aceitaram que esse é o nosso módulo, certo? Então vamos calcular o módulo desse vetor. Olha só, vocês veem que eu quero chegar no produto escalar. Aqui dentro a gente tem um produto escalar, né? Do vetor com ele mesmo. É a mesma coisa. Tá? Mas já que surgiu a dúvida, depois eu completo. Ó, eu vou só completar o meu raciocínio aqui, ó.
Porque daqui, o que eu queria fazer? Eu queria que vocês identificassem aqui dentro da raiz o produto escalar de um vetor com ele mesmo. Tá? Então, ó, o módulo de um vetor, ele pode ser escrito como uma raiz quadrada do módulo do vetor com ele mesmo. Desculpa, do produto... Isso aqui que eu queria chegar para vocês, ó. Ou ainda, que o módulo do vetor ao quadrado é igual a 1 vezes 1. Tá? Essa aqui é a parte conceitual. Daí vamos ver o exemplo para mostrar como fica na conta. Tá? Então, o que acontece? A gente vai querer calcular o módulo desse vetor aqui. Certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso calcular o produto escalar dele com ele mesmo. Eu vou fazer isso primeiro. Vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o produto escalar de U com ele mesmo. Vai ser 2 vezes 2 mais menos 1 vezes menos 1 mais 2 vezes 2. Você pega a componente do primeiro, componente do segundo, né? Essa aqui é a definição do produto escalar. Isso aqui vai dar quanto? 4. Aqui vai dar mais 4, dá 8. E aqui vai dar mais 1, dá 9, né? Certo? Então a gente pode fazer essa operação. E aí eu quero calcular o módulo. O módulo do U. E aí eu sei que o módulo do U é igual à raiz do produto escalar. Então eu vou fazer a raiz de 9. O módulo desse cara é 3. Certo? Então a gente tem já a resposta. O módulo do U é 3. Agora vamos fazer da outra forma. Tá? A gente vai pegar um módulo de um vetor e eu vou calcular a raiz de quem? Da componente 1 ao quadrado, que é 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Ok? Então a gente pega aqui, ó. Tem 2 ao quadrado Aqui, se a gente for fazer a operação correta, a gente vai ter aqui dentro 9, raiz de 9. Esse aqui é o certo, né? Que é 3. Ok? Agora, o que vocês me disseram, vocês me perguntaram o seguinte: tá, mas professor, a gente não pode cortar esse cara com esse cara aqui? Vocês perguntaram isso, né? Tá, mas e se eu cortar esse cara aqui, ó? O que vai ter? A gente vai ter 2 menos 1 mais 2, que é 3. Que é? Porra, deu o mesmo, cara. Exemplo de droga. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Vamos ver aqui, ó, 3, ó. Tá? Que droga. O cara chutou um exemplo. Aqui é 3. Aqui é 3. Vamos pra rir um pouco. Rir do professor, né? Aqui a gente vai ter 5 menos 1 dá 4. Tá? Essa daqui é o que vocês sugeriram. Isso aqui foi um caso particular. Aí a gente tem aqui 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 2 dá 4. Então a gente tem 9 mais 4 dá 13. E aqui tem 1. Dá 14, certo? Aqui a gente tem 14. E aqui a gente tem 14. Que não é 4. Tá? Porque droga, peguei um exemplo bem certinho que dá o mesmo, né? Mas não, é diferente. É diferente. Tá? Então isso daqui a gente não pode fazer, ó. Nunca. A menos que seja 2, 1 e 2. 2 menos 1 e 2. Então, sempre quando a gente tem vários termos somados aqui, a raiz aqui, a gente não pode cortar. Tá? Tem que primeiro fazer de dentro da raiz, fazer essa operação aqui dentro, e depois, com o resultado, tira a raiz. Ok? Beleza? Apesar do exemplo ruim, deu para entender, né? Beleza. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui era isso aqui, ó. Quando a gente faz o produto escalar
de um vetor com ele mesmo, a gente está encontrando o módulo do vetor ao quadrado. Certo? Então, o módulo do vetor, ele pode ser escrito como sendo a raiz do produto escalar de um vetor por ele mesmo. E já estava aqui. Certo? Beleza. Vamos ver o que tem mais aqui. Módulo do vetor. Ah, sim. Lembra, pessoal, que a gente tinha o conceito de versor, né? Vocês lembram qual é o conceito de versor? O vetor de módulo 1, né, o vetor unitário, na direção de um certo vetor dado, né? Então, o versor de um vetor, a gente pega um vetor, ó, versor. Então, a gente pega um vetor V, né? A gente vai chamar ele de V chapeuzinho. Ele vai ser um vetor V dividido pelo seu módulo. Isso aqui eu falei para vocês na outra aula, né? A gente pega um vetor V, pega o módulo dele, que é, sei lá, é 3. Aí você divide o vetor por 3, tem um vetor de tamanho 1. Certo? Então agora a gente tem um módulo. Como calcular o módulo? Ok? Então a gente pode fazer assim, ó. Vamos ver um exemplo. Vamos ver o vetor 2, 1 e menos 2. Esse vetor aqui, o módulo dele, a gente vai fazer assim, ó, raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Vocês lembram que eu falei que o vetor sempre vai ter um módulo de valor positivo? Porque aqui, ó, aqui dentro, vocês percebem que nunca vai ser negativo aqui dentro? Nunca vai ser negativo. Porque mesmo os valores negativos elevado ao quadrado fica positivo. Então você tem uma soma de 3 termos que são sempre positivos. E aí você tira a raiz dela, um número positivo. Então é sempre positivo. Então aqui a gente tem 9 de novo, raiz de 9 que é 3. A gente tem um módulo que é 3, certo? Aí eu quero saber qual é o versor. O versor V chapéu. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor, que é 2, 1 e menos 2, e vou dividir por 3, ou multiplicar por 1/3. Certo? Que é a mesma coisa. Aí, o que isso significa? Que eu vou pegar cada uma das componentes e multiplicar por 1/3. Então, o versor desse vetor aqui, nesse exemplo, ele vai ser o vetor que tem a componente x igual a 2/3, a componente y igual a 1/3 e a componente z igual a menos 2/3. Então, vocês veem, esse vetor aqui, ele tem a mesma direção e sentido que o vetor V. Mesma direção e sentido, inclusive. Porque aqui é um número sempre positivo, então é o mesmo sentido também. E esse vetor aqui, esse versor aqui, ele tem módulo 1. A gente pode verificar. Né? Vamos ver o módulo de um versor. Então eu vou pegar esse exemplo, tá? Eu vou pegar o módulo do versor. A gente vai ver se é 1 mesmo. Como é que a gente faz o módulo? A gente tira a raiz quadrada da primeira componente ao quadrado. Então, 2/3 ao quadrado. Mais a segunda componente ao quadrado. 1/3 ao quadrado. Mais a terceira componente ao quadrado, que é menos 2/3 ao quadrado. Certo? Então, aqui a gente tem o quê? Raiz. E aqui a gente tem 4 nonos mais 1 nono mais 4 nonos. Que a gente soma é a mesma base, então só soma os numeradores, certo? Mesmo denominador, soma os numeradores, fica 4 com 1 dá 9. Então a gente fica com raiz de 9 sobre 9, que é 1.
Ok? Isso vai valer sempre. Sempre. Inclusive dá para verificar. Será que ele é unitário? A gente verifica. Sempre tem que dar um, tá? Para um vetor unitário, sim. Para qualquer vetor unitário. Se não der 1, quer dizer que o módulo não é 1, então ele não é unitário. Certo? Então, toda vez que a gente fizer o versor de um vetor, na verdade, você ficar fazendo essa conta é quase que... Você está indo contra a própria teoria, né? Mas está aqui, ó, está demonstrado. Né? O exemplo, às vezes, é bom para você ver, opa, mas né, funciona mesmo. Tá? Então, tá aqui. A gente tem o versor, a gente vai pegar, ó, o versor, a gente vai ter que pegar um vetor, calcula o módulo dele, definimos o módulo. Depois a gente pega todas as componentes dele e divide pelo módulo. Aí a gente tem o versor. Aqui tem módulo, direção e sentido. Certo? Só que o módulo desse cara aqui é sempre 1. O módulo desse cara aqui é 3. Né? A gente também pode escrever o vetor como sendo o módulo dele vezes o versor. Né? Só pega esse cara aqui e passa para lá. Então eu poderia, nesse caso aqui, escrever o V como sendo 3 vezes o versor. É só multiplicar por 3 aqui, por 3 aqui, por 3 aqui, eu volto para lá, ó, vocês veem? Né? Então, propriedades de versores aqui. Outra coisa importante, interessante a gente ver aqui, é a distância entre dois pontos. Agora que a gente está trabalhando com módulo de vetor, a gente viu que tem essa relação com produto escalar, mas a operação é essa aqui, né? Pega a soma das componentes, pega cada componente, eleva ao quadrado, soma elas. A ordem é essa, não pode mudar a ordem. Pega cada componente, eleva ao quadrado, soma os quadrados das componentes e essa soma depois tira a raiz. Nessa ordem. Se fizer diferente vai dar errado. Tá? Aqui outra situação interessante é a distância entre dois pontos. Vejam só, dois pontos quaisquer. Quaisquer dois pontos. Nós pega um ponto A, que tem um AX, um AY e um AZ. Tem as componentes do vetor A. Do ponto A. Aí a gente tem o ponto B, que tem as componentes. As coordenadas, né? Não são componentes. O ponto tem coordenadas, o vetor tem componentes. Às vezes eu me atrapalho, mas esse é o certo. BX, BY e BZ. Então, as coordenadas do ponto, certo? Então a gente pega no espaço tridimensional, x, y e z, pega dois pontos quaisquer nesse espaço, certo? Esses dois pontos definem o quê? A gente pode definir um vetor que vai entre eles, certo? A gente pode pegar esse vetor. Esse vetor ele pode ser escrito como um vetor A, aqui um vetor B. Lembra que cada ponto do espaço tem um vetor associado a ele? E lembra que quando a gente faz a subtração, a diferença entre vetores, a gente tem um vetor que aponta desde a ponta de um dos vetores até a outra aqui. Então a gente pode escrever esse vetor, o vetor que aponta de A até B, a gente vai sempre escrever como sendo AB. E pela propriedade da subtração, a gente pode pegar o B menos o A. É o final menos o inicial. Ok? Tá? Como é que a gente vai usar isso para calcular a distância entre dois pontos? A distância entre dois pontos é o módulo desse vetor AB. Não é? Para a gente calcular a distância entre dois pontos, a gente pega o módulo do vetor que aponta de um ponto até o outro. Né? Então, a distância entre dois pontos, que eu vou fazer assim, ó, distância entre A e B, vai ser igual ao módulo do vetor que aponta de A até B. Certo? O vetor que aponta de A até B
é o vetor B menos o vetor A. E aí eu tiro o módulo disso. Ok? Como é que fica isso daqui na prática? A gente vai ter componente a componente. A gente vai ter assim, ó. É o módulo do vetor que a gente pode escrever assim, ó. É bx menos ax. Essa é a componente de b menos a. Aí depois eu tenho a componente y de b menos a, que é by menos ay. E depois tem o bz menos az. Então o vetor b menos a gente vai pegar cada uma das componentes e fazer a subtração. Certo? Daí a gente tem o vetor que dá a diferença. Ou seja, a gente tem o vetor que aponta de A até B. E aí a gente vai calcular o módulo disso aqui, é o seguinte, ó. A distância entre A e B é um módulo. O módulo a gente faz a raiz da primeira componente ao quadrado. Então eu vou pegar aqui, ó, bx menos ax ao quadrado. Mais a segunda componente ao quadrado, eu tenho by mais menos ay ao quadrado. E a terceira componente ao quadrado é bz menos az ao quadrado. E aí a gente tem a distância entre dois pontos. Entende? Ó, ponto final menos ponto inicial. Cada uma das componentes. Eleva ao quadrado, tira a raiz, tem o módulo do vetor, que aponta de um ponto até o outro. Ou seja, é o tamanho desse vetor e a distância dos pontos. Ok? A gente pode ver um exemplo aqui. Olha, esse daqui é interessante. Então assim, ó, vamos ver. A gente sabe, a gente tem dois pontos. Um ponto A e um ponto B. O ponto A é dado como menos 1, 2 e 3. O ponto B é dado como 1, menos 1 e m. Então, o B, na verdade, é um vetor qualquer, porque qualquer valor de m ali a gente está alterando a componente z do vetor B. A gente sabe, a gente quer saber qual é o valor de m tal que a distância entre A e B seja igual a 7. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente sabe que a distância entre A e B é igual a raiz de bx menos ax ao quadrado, mais by menos ay ao quadrado, mais bz menos az ao quadrado. E a gente sabe que isso daqui é igual a 7. E aí a gente tem aqui, ó, a raiz. Qual que é o bx? É 1 menos 1. Aqui é o menos 1 é o ax. Vocês viram, ó. Bx é 1 menos 1. Certo? Tem que tomar cuidado com os sinais, senão a gente erra aqui. Depois a gente vai fazer, ó, mais by, que é menos 1. E o ay é 2. Então, ó, menos da fórmula. Esse menos aqui está no by. Eu não usei parênteses aqui porque não precisou, porque ele não confunde, já tem esse outro parênteses aqui. Ao quadrado. Mas não estaria errado eu fazer isso aqui assim, ó. Tá? Então eu tenho a componente y do B e a componente y do A. Depois o z é a mesma coisa. Só que o z, a gente tem m
menos 3 ao quadrado. A gente quer saber qual é o m que faz essa igualdade valer. Ok? Qual é o m que faz com que a distância entre os dois vetores seja igual a 7. Bom, para a gente resolver isso aqui, primeiro eu posso elevar os dois lados ao quadrado. E daí a gente tira essa raiz. Aqui, 7 vezes 7. Certo? 49. Aqui eu tenho 1 mais 1, que é 2, ao quadrado, dá 4. Certo? Ó, 1 mais 1, ao quadrado. Menos 3, ao quadrado, 9. Certo? Aí a gente tem mais... Eu vou colocar aqui, ó. O que eu faço com m menos 3 ao quadrado? Eu pego m ao quadrado menos 6m mais 9. Certo? É um binômio. Oi? Aqui, ó. M ao quadrado menos 2 vezes 3, que dá 6 vezes m, mais 3 ao quadrado. Né? A soma a subtração de dois números elevado ao quadrado, é um binômio. Ok? Eu já tinha tirado a raiz dos dois lados, então o que vai acontecer aqui, ó? Eu posso passar esse cara aqui. A gente pode rearranjar isso aqui como m ao quadrado menos 6m. Aí aqui a gente pega o 49, passa para cá como menos 49. Aqui a gente tem 18, 22. Fica 49 menos 22, né? Fica 27. Certo isso? Aí, para a gente saber qual é o valor de m, a gente tem que ver o m que satisfaz essa equação aqui. É uma equação de segundo grau, a gente usa Bhaskara, né? Então, eu vou achar o m igual a menos b, ou seja, 6, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 6 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Aqui eu já coloquei mais, porque o menos da fórmula e aqui tem o menos daqui, né? Pode ser assim? Você pode verificar depois aqui. Ou, vocês veem que eu coloquei menos aqui, porque aqui tem o menos 27. Aqui, dividido por 2 vezes 1. Isso é Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Certo? Aí aqui então a gente tem m igual a 3, mais ou menos 1 meio da raiz. Aqui 27 vezes 4. Aqui a gente tem 4 vezes 7. É isso, não? 4 vezes 7, 28. Vai 2 lá. Fica 8, 10. 4 vezes 7. Aí a gente pega e soma isso aqui com 36. Fica 144. Depois a gente tira a raiz disso aqui. Você pode fazer na calculadora, né? Fica 12. Então, na verdade, aqui a gente tem 12, né? Então, a gente tem 3 mais ou menos 6. Então, a gente tem m igual a 3 mais 6, que é 9. Ou m igual a 3 menos 6, que é menos 3.
Então, a gente tem dois valores de m que satisfazem a equação. Aqui eu fiz um rascunhozinho, mas... né? Ok? Então, a pergunta que era, qual o valor de m para que a distância seja 7? Ele pode ser tanto com m igual a 9, quanto com m igual a menos 3. Ok? Os dois vão dar. A gente responderia essa questão m igual a 9 ou m igual a menos 6? Isso aí. Assim. M igual a 9 ou M igual a menos 3 fazem com que o D, a B, é igual a 7. Para que a distância entre A e B seja 7. M igual a 9 ou M igual a menos 3. Certo? Ok. Como é que a gente está de tempo agora? Pode me ajudar? 11h25 agora. 25. A gente vai até as 11h50, né? Tá. Então, pessoal, não vai dar para ver tudo que eu gostaria de ver na aula de hoje com vocês. A gente vai ter que deixar a parte de ângulo entre dois vetores para a próxima aula, mas agora, para encerrar, eu quero falar para vocês sobre propriedades de produto escalar. Certo? Quais são algumas propriedades do produto escalar? Eu quero saber se eu posso apagar esse lado de cá. Não? Tá, espera um pouquinho. Algumas propriedades do tipo comutativa, distributiva em relação à adição de vetores. Né? Vamos demonstrar elas aqui. Aproveitar esse tempo que a gente tem no final da aula. Ok? Posso apagar aqui? Então, vamos lá. Ó. Propriedades do produto escalar. Dá uma descansada nessa caneta aqui. Então, essa daqui eu vou ter que copiar para não me perder. Então, a primeira delas, né, se a gente tem um vetor, acho que essa caneta é pior, né? Esse quadro é um pouquinho escuro. Dados. Vamos lá com essa. Então, dados os vetores. Dados os vetores. U sendo o x, o y e o z. Aí a gente tem o v igual a vx, vy e vz. A gente tem o ômega igual a ômega x, ômega y ou ômega z. Ômega é um W em grego, né? Na verdade, eu acho que é um W aqui. Eu tenho mania de chamar de ômega. Vou seguir nessa caneta aqui. Tá? E aí, além disso, dado um escalar m pertencente aos reais. Então, se a gente considerar três vetores definidos dessa maneira, um escalar m, a gente pode verificar algumas coisas do tipo que o escalar u é sempre maior do que zero. E somente é zero
se o U for o vetor nulo. Vocês conseguem entender o que isso quer dizer? Aqui, esse daqui esse produto escalar de um vetor com ele mesmo, ele está relacionado com o módulo, a raiz do módulo do vetor, certo? Então lembra que o módulo é sempre positivo. É sempre zero ou maior do que zero. Nunca vai ter um módulo de um vetor, módulo negativo para um vetor. Mas ele só vai ser zero se o vetor for nulo. Ou seja, se cada uma das componentes dele for zero. Porque se uma das componentes dele não for zero, o produto escalar vai dar um número diferente de zero. Certo? Então, a única forma de a gente ter o produto escalar zero é porque o módulo desse vetor é zero e a gente está falando do vetor nulo e cada uma das componentes dele é zero. Ok? É uma propriedade mais imediata, mais óbvia. Outra propriedade é a seguinte, a gente pega U escalar V. Ela é igual a V escalar U. Por quê? Porque olha só, se a gente pega demonstração, né? Se a gente pega U escalar V, a gente está fazendo o quê? O X com VX, mais o Y com VY, mais o Z com VZ. Certo? Cada um desses termos é comutativo, porque é um produto é um número com outro, né? 2 vezes 3 igual a 3 vezes 2. Comutativo, certo? Então a propriedade de comutação, ela se estende para o produto escalar. Isso aqui parece óbvio, mas para o produto vetorial não é isso. Para o produto vetorial não é comutativo. Mas para o produto escalar sim, ok? Então a gente pegar um vetor U, escalar V, é igual a gente pegar o V escalar U. Para o produto vetorial não. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que acontece no vetorial depois, na próxima aula. E aí, então, olha só. Aqui a gente tem termo a termo. A gente inverte os dois termos. Inverteu aqui, não muda nada. A gente pega primeiro as componentes do V em Y e depois a componente. Primeiro as componentes do U e depois as do V. E aí depois a gente inverte. Primeiro as do V e depois as do... O professor pegou. Aqui, né? Assim. Então é a mesma coisa que a gente fazer o V escalar U. Certo? É também outra relação relativamente óbvia, mas porque a definição do produto escalar nos possibilita inverter a ordem dos vetores, dos componentes, certo? Deixa eu ver outra relação aqui. Outra propriedade é... A gente pega uma constante vezes um vetor U. Isso aqui forma um vetor, certo? Uma constante vezes um vetor é um vetor. Aí a gente faz o produto escalar com o vetor V. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o M multiplicar por U escalar V. Isso aqui é associativa no produto, certo? E que também é a mesma coisa de pegar U escalar MV. Aí fica para vocês demonstrar, mas basicamente o que vai acontecer é que se eu coloco M multiplicando U, aqui, não importa se o M está no meio ou no final, certo? Deixa eu ver. Outra. Se U escalar U é igual... Aliás, se eu tirar a raiz do U escalar U, eu tenho o módulo do vetor. Na verdade, a gente já demonstrou isso aqui, né? Porque daqui a gente tem que U escalar U
é igual ao módulo do u ao quadrado, que a gente estava vendo como propriedade antes, certo? Desculpa. Tá, então essas aqui são as principais propriedades que a gente vai poder usar resolvendo operações com vetores. Mas a gente tem alguns problemas que a gente pode demonstrar, tá? Vamos fazer um exemplo, uma demonstração. Demonstração. Vamos tentar demonstrar, provar. Fazer uma demonstração A. Prove que se a gente pegar o módulo de u mais v ao quadrado, a gente vai ter o módulo do u ao quadrado mais 2 vezes u escalar v mais o módulo do v ao quadrado. Vocês lembram do binômio que a gente até usei agora há pouco aqui, né? Então, a operação, quando a gente faz um binômio de vetores, eu estou dizendo para vocês que surge um produto escalar aqui. Será que a gente consegue demonstrar isso aqui? Né? Então vamos lá. Como é que é como é que a gente faz o módulo de um vetor ao quadrado? Então, a demonstração a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar com esse cara aqui da esquerda. Vamos começar com u mais v ao quadrado. Qual que é a definição de u mais v ao quadrado? A gente vai pegar o u, somar com o v, e fazer o produto escalar de u com v. Olha aqui, ó, isso aqui, né? O módulo de um vetor ao quadrado é o produto escalar dele com ele mesmo. Ok? A gente também tem o produto escalar aqui, que ele é distributivo. A gente pode escrever isso aqui como sendo o u escalar u mais o u escalar v. Eu vou fazer assim, ó. Aí depois eu vou fazer o v escalar u e depois o v escalar v. Certo? Distributiva na soma, produto escalar. Quando a gente olha para esse cara aqui, ó, a gente olha, esse cara aqui é igual a esse daqui, porque ele é comutativo, né? Então a gente tem 2 vezes ele. Certo? Esse cara aqui, ó, é o módulo dele ao quadrado. E esse cara aqui é o módulo dele ao quadrado. Então a gente tem o módulo do u ao quadrado aqui. Aqui a gente tem 2 vezes u com v. Tem 2 vezes. A gente tem um u com v e um v com u. E aqui a gente tem mais o módulo do v ao quadrado. Então, quando a gente tiver a soma u mais v elevado ao quadrado, isso aqui que eu queria demonstrar para vocês. Eu até vou colocar aqui, ó, como queríamos demonstrar. CQD, como queríamos demonstrar. Então, utilizando as propriedades dos vetores, né? Aqui, ó, que ela é comutativa, que o produto escalar de um vetor com ele mesmo é o módulo dele ao quadrado. A gente pode demonstrar, está provado, que a soma de 2 vetores, quando a gente eleva ao quadrado, ela pode ser escrita como o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto escalar entre o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Na prática, o que a gente faz? A gente vai pegar dado 2 vetores. A gente faz as operações separadas, né? Eu tiro o módulo do um, eu tiro o módulo do outro, eu faço o produto escalar e depois a gente coloca aqui. Que é número, né? Que é um número mais 2 vezes um número mais um número. Ok? Nosso tempo acabou.
Como é que tá? Oi? 10 minutos? Pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou deixar para vocês verificar, como exemplo, outra relação, parecida com aquela ali. Então, prove que a gente vai pegar o módulo de U, só que em vez de a gente fazer mais o V, a gente vai fazer menos o V. E ao quadrado. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer U menos V escalar com U menos V. Aqui, ó. U menos V escalar com U menos V. Aí a gente vai ter a combinação entre termos. E esse termo aqui vai ficar positivo, esse negativo, negativo e positivo. Certo? Você pode verificar depois. E aí o que vai acontecer aqui é positivo, negativo e positivo. A gente tem os mesmos termos. Então, quando a gente tem a soma, é aqui, ó. Aqui é um positivo, certo? Quando a gente tem a subtração, a gente vai ter U ao quadrado menos 2U escalar V mais V ao quadrado. Ok? Então, no caso de uma subtração, aqui muda o sinal. É bem parecido com o que acontece quando são escalares, né? O que muda é que aparece esse produto escalar aqui. Certo? Bem parecido. Então, o sinal aqui, ele entra aqui. Assim como aqui, sinal positivo, todos os termos são positivos. Ok? Ok. Então, pessoal, agora, depois que a gente viu essa parte aqui das propriedades, até mais, o que vai sobrar, que eu gostaria de ter feito nessa aula, mas vai ficar para a próxima, é o produto entre, aliás, é o ângulo entre vetores, certo? Então, a gente tem vetores e eles têm ângulos entre si, certo? Como é que a gente determina esse ângulo? Como é que a gente faz projeções de um vetor sobre o outro? Né? Então, a gente vai fazer, para a próxima aula, ângulos entre vetores, projeção de um vetor sobre o outro, e aí a gente vai para os produtos vetoriais, certo? Então, não deu tempo de ver tudo a parte de produto escalar, mas a gente também tinha começado com vetores paralelos, né? E é isso aí. Então, a próxima aula é amanhã, não dá nem tempo de descansar, certo? Obrigado, pessoal. Até amanhã. E aí, você gostou da aula? Já aproveita, curte o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhuma notificação de aulas novas. Tem aula toda semana. Aqui na descrição do vídeo tem uma lista de vários livros que eu utilizo nas minhas aulas e você tem a possibilidade de adquirir eles direto do site da Amazon. Só que aproveita para usar esses links aqui, porque comprando usando esses links, eu ganho uma comissão e vocês ajudam a monetizar o canal e me incentivar a fazer essas gravações e subir para o YouTube e ter sempre conteúdo novo para que vocês assistam todas as semanas e acompanhem as aulas. Então, pessoal, forte abraço e bons estudos!